Então, dando sequência hoje ao curso de biomateriais, trouxemos para a aula de hoje o Dr. Luiz Ricardo Menani, que tem a formação da seguinte maneira: graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto em 2003, mestrado em reabilitação oral também pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto em 2005, doutorado em reabilitação também pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 2009. Tanto a graduação, mestrado e doutorado foram feitos na USP. Especialização em radiologia e imagiologia, Associação Odontológica de Ribeirão Preto em 2011, e pós-doutorado em biomateriais no Departamento de Fisicoquímica do Instituto de Química da Unesp de Araraquara em 2012. E atualmente exerce clínica em consultório particular em Ribeirão Preto e Monte Alto. Bom, uma vez apresentado o Dr. Ricardo, o que eu gostaria de abrir esta aula com a seguinte pergunta: quais os avanços na odontologia atual, isso tanto relacionado a materiais como procedimentos, e se temos inovações, o que a gente poderia chamar de grandes inovações? A pergunta é ampla, eu vou recolocando parte dessa pergunta. Obrigado, professor. Eu agradeço o convite para participar desse módulo do curso de biomateriais. A odontologia, ela vem avançando de forma profunda e veloz, né? Nós vemos hoje a odontologia, a quantidade de pesquisa que tem sido feita na área odontológica é muito grande, e eu posso destacar dois pontos gerais que a odontologia tem evoluído bastante. O primeiro ponto é na questão da prevenção. A odontologia hoje ela é uma ciência que provê protocolos de prevenção. É muito interessante a informação da necessidade da prevenção dentro da saúde bucal. Hoje ela é uma informação que chega mais ao público. E sobre outro aspecto também, nós temos que dizer que a odontologia avança muito na questão dos materiais. Os materiais odontológicos e as técnicas da odontologia evoluíram demais nos últimos 20, 30 anos. Então, eu posso dizer que o grande avanço está na prevenção e também no surgimento de novas técnicas e novos materiais dentro da odontologia. Os materiais sempre visando o conforto no tratamento, visando o conforto e a longevidade no pós-tratamento, buscando a função, a eficiência mastigatória e a fonética, além do que, por que não dizer, a estética, né? Então, dentro desses aspectos, a odontologia vem avançando, e o final desse avanço, ele visa sempre o nosso paciente. Eu gostaria de, em seguida, solicitar para você dar uma ideia mais ou menos geral o que é a reabilitação, porque muitas vezes utilizamos determinados termos que no meio profissional que atua sabe exatamente qual é o significado, mas às vezes para a grande maioria da população não está claro. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, ou pelo menos desse uma ideia geral, o que é a reabilitação oral e os benefícios, evidentemente, que ela traz. Sim, a reabilitação oral, o próprio nome já está dizendo, ela visa reconstituir tecidos da cavidade oral.
associado também à musculatura, né, do sistema estomatognático, do sistema mastigatório. Então, reabilitação oral está muito relacionado à reposição de tecidos dentários, à reposição de dentes associados ao sistema estomatognático, porque nós temos a necessidade de repor dentes, repor partes da cavidade bucal, sempre associado com a estrutura muscular desse paciente. Ou seja, reabilitação oral é devolver a mastigação, é devolver a estética e é devolver a fonética a este paciente da melhor maneira possível, sendo feito próteses, sendo feito restaurações, enfim, das mais diversas especialidades dentro da odontologia. Muito bem. Agora, eu gostaria de, uma vez que ela devolve certas funções, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e perguntar sobre a importância da mastigação. A pergunta é bastante geral, mas eu vamos ver, se possível, você direcionar a resposta. Qual é a importância da mastigação para o indivíduo? Talvez nas diferentes idades, mas também em todas. Eu acredito que eu acredito não, a mastigação, ela é o primeiro, a cavidade oral, ela é o primeiro sistema do sistema digestório, né? Ou seja, a importância de uma mastigação adequada vai influenciar em todo o processo de absorção do alimento, do alimento que a pessoa ingere durante todo o seu dia, durante toda a sua vida. Se você tem uma mastigação inadequada, provavelmente o trato gastrointestinal também não vai trabalhar de forma adequada. Ou seja, não é raro recebermos pacientes com queixas, queixas que não estão conseguindo mastigar e têm tido problemas digestórios sérios por não poder ter uma trituração satisfatória do seu alimento. Então a mastigação ela passa a ser de suma importância para todo o processo de saúde do paciente. Quer dizer, de certa forma, para a vida do paciente. Eu vejo que os pacientes eles não buscam só estética dentro do consultório. Né? Dentro desse novo padrão da longevidade do ser humano, muitas vezes ele quer também estética, mas ele quer ter uma mastigação adequada, um conforto para mastigar, para poder ter uma vida saudável. E isso parte muito do processo mastigatório que ele vai ter. E o processo mastigatório sendo adequado, ele vai ter a possibilidade de cumprir essa etapa do sistema digestor com qualidade. Né? Até para o aproveitamento do alimento que está tendo. Exatamente. Se na mastigação há um molhamento total... Isso. A reabilitação oral, ela cuida muito disso. Nós temos defeitos na mastigação quando um paciente está disfuncionado. Ou seja, ele não está conseguindo se alimentar corretamente, então ele nos procura, nós fazemos um estudo amplo da mordida, ou seja, da oclusão do paciente, e nós vamos tentar oferecer para ele, nós vamos tentar tratar ele para que a mastigação dele seja recuperada. Em relação à musculatura também, é muito importante que se tenha atenção para o lado muscular na mastigação, e a reabilitação oral tende a devolver a mastigação correta para o paciente, seja por meio de próteses, seja por meio de restaurações,
Às vezes utilizamos dos implantes dentários para esse tipo de restauração. Então nós estamos restaurando o sistema estomatognático que popularmente nós chamamos de sistema de mastigação, sistema de mastigação dentária, né? Penso que já está se tornando comum a pessoa ir num laboratório, num consultório, e quer de alguma forma pôr uma prótese. Se o profissional que vai colocar essa prótese não tiver conhecimentos mínimos, nem sei se a palavra é boa, mínimo, mas não tiver conhecimento necessário de como e com o que vai fazer a restauração, poderá ter sérios problemas. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Sim, eu acho que o padrão de confecção das nossas restaurações, seja ela uma restauração, posso dizer simples, uma restauração dentária simples, popularmente uma obturação, né? A gente chama de restauração, tecnicamente, popularmente uma obturação, até confecção de próteses totais para aquelas pessoas que não têm nenhum dentes, né? São as dentaduras sobre implantes, né? Que são tratamentos mais extensos, com maior extensão e reposição desses dentes. Eles devem seguir um padrão correto de confecção. Muitas vezes, se esse padrão ele é desviado ou ele não é contemplado, nós podemos ter, se o nosso paciente não tem essa recomposição desse processo de restauração, desse processo dentário, nós temos como eu posso dizer, o problema continuado. Ele continua a ter os mesmos problemas que ele tinha antes de fazer o tratamento. Então, é necessário que siga regras, é necessário que sigam protocolos de tratamento para que o paciente tenha um conforto e longevidade após o seu tratamento. Quer dizer, isso dito de uma outra maneira, não adianta só tratar da questão estética, você tem que ir conjuntamente com as questões funcionais. Muitas vezes os pacientes, eles adentram o nosso consultório buscando estética. Aí numa avaliação nós vamos orientá-lo a dizer que o problema dele muitas vezes não é só estético. O problema dele é funcional, né? Funcional, pois ele tem problemas também estéticos, mas no primeiro plano ele tem problemas de saúde, né? Ele pode ter doença nas gengivas e nos ossos, ele pode ter problemas relacionados aos canais dentários, né? Problemas endodônticos que a gente chama. Ele pode ter problemas de oclusão, ou seja, planos oclusais desviados, né? Que é a maloclusão. Então nós vamos orientá-lo a fazer um tratamento funcional que futuramente vai desencadear num tratamento estético também. Mas antes é necessário que faça uma análise introdutória, mas uma análise da saúde bucal desse paciente, para que depois ele possa chegar a ter uma estética satisfatória. Excelente. E hoje, do seu ponto de vista, quais os conhecimentos que um dentista tem que ter sobre os materiais, que são muitos, e, de certa maneira, falar um pouquinho sobre potencialidades e limitações? A odontologia hoje, ela de certa maneira, ela vem na cauda da revolução digital que estamos passando, né? Então, nós temos hoje uma odontologia muito moderna, uma odontologia em todos os aspectos que está se tornando uma odontologia digitalizada. Não que o dentista tenha que saber somente de pontos digitais, de tecnologias digitais. Pelo contrário, esse dentista ele tem que ser formado
de uma maneira coesa, aonde ele tenha os fundamentos, os princípios da odontologia muito bem estabelecidos, né, no seu perfil profissional, para que ele possa aplicar hoje a odontologia, essa odontologia moderna, né? Hoje nós temos a necessidade de entender de softwares, nós temos a necessidade de entender de fotografias, nós temos necessidade de entender de equipamentos para diagnóstico, ou seja, para entender de tomografias, nós temos que entender de manipulação dessas imagens para poder acompanhar essa evolução. Hoje nós podemos oferecer para o paciente muito mais, mas desde que nós sabemos daquilo que a gente tem a oferecer. Ou seja, nas mais variadas especialidades da odontologia, nós temos evoluções. E dentro dessas evoluções, o dentista tem que estar preparado, ele não precisa ser especialista em todas as áreas, mas ele tem que entender e ele tem que saber das possibilidades que se tem para poder fazer um tratamento dentário correto, né? No passado, havia, né, muito mais extrações dentárias do que há hoje, né? Hoje, nós extraímos muito menos dentes do que no passado, porque hoje nós temos uma gama de tratamentos a oferecer para esse paciente que vai muitas vezes evitar a perda dentária. Vai muitas vezes ser conservador em relação à perda dentária. Então, muitas vezes eu posso receber um caso no meu consultório e indicar ele para outras especialidades, até 2, 3 especialidades, para depois ele voltar ao meu consultório e continuar o tratamento. Ou seja, nós vamos, na medida do possível, tentar recuperar as estruturas que são plausíveis de serem recuperadas, e por isso eu tenho que entender das mais variadas especialidades, entender das possibilidades das outras especialidades, para eu poder fazer a minha prótese, para eu poder fazer as minhas restaurações de maneira correta, sendo o mais conservador possível, né? Quer dizer, o dentista atual, ele tem que ter uma quantidade de conhecimentos e das diversas interações com as outras especialidades dentro da odontologia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu muitas vezes eu vou explicar para um paciente qual é o tratamento correto para ele, e muitas vezes é frustrante para o paciente isso. Vou dizer que ele inicialmente tem que fazer um tratamento gengival, porque ele foi lá buscando um tratamento estético, muitas vezes. Eu quero melhorar o meu sorriso. Mas aí eu explico para ele que é necessário fazer um tratamento gengival antes. Depois eu explico que ele vai fazer ortodontia. Aí eu explico que ele tem que tratar alguns canais para que depois ele venha ao meu consultório, para que nós podemos fazer uma reabilitação protética, no caso dele. E muitas vezes é frustrante isso para o paciente. Mas se eu não tenho essa informação, se eu não tenho essa possibilidade de explicar para ele que o tratamento adequado é esse, muitas vezes nós vamos fazer um tratamento que, de certa maneira, é incorreto. Nós estamos tratando o estético sem levar em conta a saúde, né? Então, dentro desse aspecto, o dentista ele tem que, se não fazer as especialidades, mas ele tem que entender muito bem das possibilidades de cada especialidade para que antes ele faça o tratamento no tempo correto. O que eu tenho observado é que são muitos os materiais atualmente utilizados em odontologia, isso de uma maneira geral, né? E uma preocupação que eu penso que a gente deva ter, quer dizer, eu penso, mas do meu ponto de vista, eu tenho certeza, é sobre o preço, potencialidades e limitações desses materiais, que num determinado momento ele era muito mais metálico do que
pensando sempre que você pode ter materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos, compósitos, e depois nós ainda diremos sobre materiais aplicados em enxertia. Muito bem. O que a gente vê é o seguinte, que em determinados momentos você tem uma divulgação, uma propaganda maior em relação a um desses materiais ou em materiais compósitos. E o que eu gostaria de saber, e vamos dizer, a grande maioria, acho que do povo gostaria de saber, é se o preço desses tratamentos tem uma preocupação na adequação do que o paciente possa pagar. Não sei se eu fui claro. Sim, porque uma coisa é importante que se diga, né? É muito bonito nós estamos aqui falando de tecnologia, nós vamos falar de tecnologia, de possibilidades, nós estamos falando de um mundo odontológico digital, de um mundo que evolui a cada dia que passa, mas nós temos que saber também que quem que vai receber esse tratamento? Né? Todos vão poder receber esse tratamento? Né? Então isso é uma preocupação que nós temos. Então, de nada adianta a odontologia evoluir, de nada adianta a área da saúde evoluir, sendo que ela não é acessível à população. Então, eu vejo que os materiais vêm evoluindo, a prevenção, eu acho muito importante, ela vem evoluindo ao ponto que no futuro nós vamos utilizar cada vez menos os materiais porque nós não vamos precisar intervir no dente. Né? Mas os materiais eles vêm evoluindo, a mecanização dos processos de confecção das restaurações elas vêm evoluindo e até certo ponto elas encarecem o tratamento, mas a curva desse encarecimento ela tende a inverter com a tecnologia sendo cada vez mais apurada e os processos sendo cada vez mais popularizados. Eu acho que isso vai favorecer a população a receber um tratamento tecnológico e acessível. Então, nesse estágio que estamos hoje, nós podemos dizer que o tratamento odontológico de alta resolução, vamos dizer, o tratamento digital, o tratamento que envolve todas as tecnologias possíveis, ele é um tratamento de certa maneira caro, vamos dizer, não acessível a grande parcela da população, mas isso tende a ser mais acessível. A tecnologia vai dar o acesso às populações que hoje não têm acesso aos tratamentos odontológicos, vamos dizer, mais avançados. Então eu vejo que nesse ponto, a gente pode estar passando por uma transformação. Que daqui para frente, esses tratamentos que hoje são de alto custo, são bem relativamente mais onerosos, eles passem a ser menos onerosos e passem a atingir uma maior parte da população que hoje não tem acesso a esse tipo de tratamento. Ok. Sendo que também possa diminuir com o passar do tempo. Se houver um processo, um ou muitos processos educativos Sim. sobre a prevenção, eu gostei que muitas vezes você falou em prevenção, isso deverá ter a consequência de menos pessoas ter necessidade desses tratamentos mais radicais, por exemplo, extração, colocação de implantes, quer dizer... É interessante isso que o senhor está falando. Eu vou dar um exemplo, né? Porque a gente vive o dia inteiro dentro de um consultório, a gente tem uma certa experiência e não é incomum a gente ter o seguinte relato. Isso é muito interessante. Não é um dado científico, mas são relatos, né? Relatos feitos pelos nossos pacientes.
Às vezes a gente tem uma pessoa com 60 anos de idade que não tem nenhum dente na boca. Ela está passando por um tratamento para repor das mais diversas formas possíveis esses dentes, ou fazendo próteses convencionais, ou próteses implantes suportadas. Então, com 60 anos, ele não tem nenhum dente. O filho, que tem 30, nunca teve uma cárie. Né? Então, vejamos a importância da prevenção. Então, esse indivíduo que com 30 anos nunca teve uma cárie, ele provavelmente vai até o fim da sua vida sem fazer grandes intervenções na cavidade bucal. Né? Então, nós vamos chegar no futuro a intervir menos, muito menos nos nossos pacientes. Né? Não que isso não vá mais acontecer, mas os processos de prevenção, os protocolos de prevenção, a informação que a população tem tido e tem recebido pelas mais diversas fontes, né? Pelos dentistas também, os dentistas têm se apoiado bastante na prevenção, vai no futuro reduzir a quantidade de intervenção. Ou seja, as grandes reabilitações vão aos poucos, elas vão sendo diminuídas. Né? Hoje eu vejo que, principalmente, vamos pensar, nos grandes centros você tem já uma quantidade de informação grande, mas eu vivo no ensino há mais de 40 anos, o que eu observo é o seguinte: só a informação ela é necessária, mas ela não é suficiente. A gente tem que transformar essa informação. Na verdade, o ensino faz um pouco disso, transforma a informação ou informações em conhecimento. Então, gostaria que você também desse a sua visão sobre esses programas, às vezes nacionais, outras vezes regionais, informativos, e do seu ponto de vista, quanto que isso atinge a população? Os programas de prevenção, né, eles são feitos via conselhos regionais, são feitos na escola, as prefeituras, o setor público. Os programas de prevenção também são feitos no âmbito particular, dentro dos consultórios. Ele não é o ideal. Embora hoje já, não digo ideal, mas ele não é suficiente ainda hoje. Mas nós temos evoluído muito nos últimos anos em relação a esse tipo de política pública. Né? Hoje o sistema de saúde público, ele oferece um tratamento dentário. Pode ser que ele seja até insuficiente. Eu digo que ele não consegue absorver toda a população que deveria absorver, mas ele já evoluiu, e evoluiu muito. Né? Hoje nós temos grande parte da população, vamos falar de Brasil, que tem, de uma maneira ou de outra, acesso a um cirurgião dentista. Né? As crianças hoje recebem, na rede pública, elas recebem treinamentos para escovação dentária, na maior parte das cidades. Na maior parte das cidades nós temos água fluoretada. Né? Ou seja, nós temos políticas que estão sendo cada vez mais empregadas. É lógico que sempre tende a melhorar, isso é importante, as políticas elas têm que ser mais incorporadas dentro das instituições, porém, comparativamente a tempos atrás, hoje nós temos uma influência muito maior da odontologia na população. Ou seja, a população dá mais valor ao seu dente do que no passado, porque essa informação de prevenção tem sido
tem sido cada vez mais explorado e cada vez mais atingido a população. Lógico que tem muito caminho ainda a percorrer, mas nós podemos dizer que dentro de uma comparação, nós temos já uma melhoria muito grande. Ok, agora eu gostaria de colocar um outro conjunto de preocupações. Está previsto para o ano de 2035, portanto, aproximadamente 15 anos, que no Brasil teremos uma população maior de 60 anos acima. O que quer dizer isso? Esse dado que eu estou dando são dados do próprio Ministério da Saúde. Quando eu olho isso, o que eu penso é o seguinte: há um envelhecimento da população, indubitavelmente, e envelhecimento, eu até gostaria que não fosse assim, mas ele tem uma ligação direta com carências de toda a natureza. E claro que um depauperamento, uma piora, vamos dizer assim, da saúde de uma maneira geral. Não é só a saúde bucal, é a saúde de uma maneira geral. Dito isso, eu até gostaria que não fosse assim, mas dito isso, eu pergunto para você, quais os cuidados, nem sei bem se a palavra é cuidado, mas vamos dizer, quais os cuidados e qual o conhecimento que o profissional da área odontológica deva ter, vamos dizer, para esses próximos anos aí, em relação ao envelhecimento da população. Você já falou uma porção de coisas da prevenção e tal, mas eu penso que a questão ainda é muito mais profunda e drástica do que tão somente eu não estou dizendo que a prevenção não é importante, eu acho que é importantíssima, mas o que eu vejo é que existe um envelhecimento e que a gente tem que tomar não vou nem dizer cuidado, você ter políticas públicas para ter ou ter maneiras de tratamento dessa população que envelhece. O cirurgião dentista, ele está cada vez mais atendendo pessoas mais idosas, né? Não é incomum fazermos implantes dentários em pessoas acima de 85 anos de idade, né? Não é raro isso. E o que isso... E tem osso-integração? Tem osso-integração. Por quê? O dentista agora ele tem que se preparar para atender essa pessoa de 85 anos de idade, por exemplo. Ele tem que entender de saúde geral, ele tem que entender de hemogramas, né? Ele tem que saber quando o paciente está suficientemente saudável para receber um implante dentário. O que é hemograma? Hemograma são exames, né? Vamos falar o popular exame de sangue, onde muitas vezes nós vamos detectar alguns problemas de saúde que esse paciente vem a ter e que inviabilizam a colocação de implantes dentários. Ou não. Ou esse exame vai dizer que ele é suficientemente saudável para receber, ou, né, se ele tem diabetes, como é que está os ossos, as proteínas ósseas, como que está, se há ou não infecção, né? Enfim, é um mapeamento do organismo do indivíduo, e o dentista ele tem que entender agora de saúde geral para poder tratar desses pacientes, porque esses pacientes, quanto mais idoso, mais cuidados nós temos que ter no tratamento, né? Então, o dentista vai ter que se preparar, e ele já se prepara
para atender esse tipo de paciente. Uma odontologia geriátrica, né? Que vem surgindo e que cada vez é mais importante para a gente poder tratar adequadamente desses pacientes, né? Voltando à questão da mastigação, ele vai envelhecer, a pessoa vai envelhecer, mas com certeza o envelhecimento dele só vai ser saudável se ele tiver uma mastigação adequada. E o cirurgião dentista ele tem que fornecer essa mastigação adequada de alguma maneira. Pode até ser que seja com próteses convencionais, né? Dentaduras convencionais, próteses removíveis convencionais, independente do tratamento. Nós temos uma gama de tratamentos. Mas o dentista ele tem que ser preparado para tratar desse paciente que cada vez mais é presente dentro do nosso consultório. Tá? Então, é importante que se diga que nós vamos envelhecer de uma forma saudável se nós tivermos uma saúde bucal saudável e uma mastigação adequada, né? E isso o dentista vai fornecer se ele estiver preparado para poder tratar desse tipo de paciente. O implante dentário foi desenvolvido para pessoas, vamos dizer, que já têm uma certa idade, talvez de 30 para cima ou de 40. Na verdade, quando ele foi desenvolvido, era para uma população acima de 60 anos, né? E o que a gente tem observado é que hoje coloca-se implantes em jovens, muito jovens, crianças talvez. E o implante, como ele não foi projetado, planejado, eu diria que até atualmente ele ainda não tem essa preocupação em tratar o mais jovem, né? Como que você aborda ou abordaria essa questão? Sendo um pouquinho mais claro, o implante, mesmo ósseo integrado, ele pode ter também um período de vida. Tem que lembrar que se é mais novo, o crânio cresce, o aparelho bucal cresce. Então, como é que a gente trata desse problema? Se está utilizando uma tecnologia que foi desenvolvido para uma determinada população e agora está utilizando, é muito comum jovens de 15, 20, 25 anos colocarem implantes. Hoje nós já temos protocolos de tratamento, né? Nós seguimos uma regra para a colocação dos implantes. É necessário, eu particularmente, eu vou fazer a instalação de implantes após ao menos a maturação inicial do esqueleto, né? Geralmente as meninas, né, as mulheres, elas maturam antes que os homens, né? Então, você tem uma possibilidade de estudar o crescimento ósseo, curvas de crescimento ósseo, e quando nós observamos nessas curvas, né, que o esqueleto já teve o estirão do crescimento, nós podemos seguramente fazer um implante dentário. Mas o que mais é importante nessa questão é justamente isso que o senhor está falando. Nós vamos colocar um implante numa jovem de 16 anos. Até onde vai esse implante? Né? Então, é a grande responsabilidade, não que os outros casos não sejam de responsabilidade, mas quando no meu consultório eu vou fazer um implante em um jovem, isso me vem à mente, que por quanto tempo esse jovem vai usar esse implante? E como que ele tem que ser feito? E qual implante tem que ser colocado? E qual sistema de prótese tem que ser colocado para que
aquele implante fique ósseo integrado, que tenha uma restauração gengival adequada ao redor desse implante, que tenha também estética, né? Por que não estética, né? O jovem, mais do que toda a parcela das faixas etárias, ele quer estética. Então, para a gente fica uma responsabilidade extremamente alta, né? Eu, por exemplo, eu tenho um caso no meu consultório de uma garota de 15 anos, que ela sofreu um acidente de moto e perdeu 6 dentes anteriores, né? E o problema é que ela não perdeu só os dentes, ela também perdeu ossos e gengiva. Então você teve uma pequena mutilação, né, no corpo dessa garota. E ela tem 16 anos, né? Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem para devolver, né? Se não de forma perfeita, que é quase que impossível, mas o mais próximo possível do que seria o natural dessa jovem. Então, uma responsabilidade muito grande. E quanto que vai durar o meu tratamento? Ele vai durar, no meu ponto de vista, o máximo que ele pode durar se ele for feito da maneira correta, em cima dos padrões científicos que são preconizados, né? Então, temos implantes para a maioria dos casos, temos sistemas de prótese para a maioria dos casos, temos materiais restauradores que nos suportam para fazer casos desse tipo, né, ao ponto de dar excelência estética. Então, a odontologia, de certa maneira, ela caminha nesse sentido, de tratar de todas as faixas etárias, né, da melhor maneira possível. E os implantes não ficam de fora, né? Talvez hoje, tudo bem que é a minha parte, é a minha área, mas os implantes, as pesquisas em implantes, elas avançam dia após dia para que esse estado da arte que a gente chegue nesse estado da arte, né, do tratamento restaurador. Mas ainda não temos uma boa resposta sobre essa questão. A longevidade, né? A longevidade. Não dá para afirmar. E eu estava pensando o seguinte, que cresce muito os acidentes provenientes de trânsito e de violência. Ao mesmo tempo que a população envelhece, há um crescimento, é concomitante. Não que um é a razão do outro, mas são fenômenos que estão ocorrendo. O envelhecimento da população e o aumento de fraturas, vamos dizer, de falhas proveniente de acidentes de carros e motos e avião e de violência. Sim. Porque a violência cresce muito. E a gente, o que eu vejo, claro que tenta-se resolver o problema, mas não se tem ainda uma resposta para dizer não. A durabilidade disso é tal. A odontologia tem que começar, se não começou, ela tem que pensar o seguinte, bom, o que é que a gente faz? Uma pessoa que com 15 anos colocou um implante, com mais 20 anos são 35. Esses processos de ósseo-integração é a formação e crescimento de osso ao redor de um implante, que pode ser, em princípio, de qualquer material. Quanto efetivo eles vão ser com o tempo. Agora eu queria mudar um pouquinho a nossa conversa e falar um pouquinho sobre os materiais restauradores e aí avançar, relacionar as tecnologias de informação. Fala-se muito hoje de CAD/CAM, de processos de restauração utilizando cerâmica. Eu gostaria que você falasse da sua experiência, juntar essas duas coisas. Uma terceira pergunta, mas eu recolocarei. Eu sempre coloco a pergunta mais ampla para a pessoa fazer a ideia, depois eu recoloco.
previsibilidade do tratamento, que isso fala-se muito pouco. Quando você fala numa tecnologia que vai te dar uma peça que você vai implantar ou colocar num determinado local, se você tem a previsibilidade desse tratamento, o cirurgião, aí de uma maneira geral, não só o dentista, ele pode ter uma previsibilidade. Você pode fazer hoje na tela do computador, vamos dizer, o procedimento. Isso dá uma previsibilidade e uma diminuição no tempo do tratamento, ou pelo menos da colocação. Sim, a tecnologia da informação, ela chega na odontologia de forma maciça, como chegou em todos os setores, né, da nossa vida. Hoje, o que nós temos de mais estudado dentro das tecnologias digitais dentro da odontologia? Nós temos os processos CAD/CAM, né? Nós vamos explicar o que é esse processo CAD/CAM. Junto a esses processos, nós temos as cerâmicas de alta resistência, né? que também vem a colaborar com a previsibilidade dos nossos tratamentos, e também uma grande evolução que nós temos nos materiais odontológicos, que eu vejo, além dos implantes dentários, eu vejo que é a melhoria nos protocolos de adesão. Ou seja, uma coisa muito simples até de entender, mas que a odontologia buscou durante anos, que foi uma adesão ideal de um material ao tecido dentário, né? Então, dentro das tecnologias digitais, o processo CAD/CAM, hoje ele é bem difundido. Ou seja, o que é um processo CAD/CAM? Ele é um processo onde nós, teoricamente, podemos confeccionar estruturas dentárias ou restaurações dentárias auxiliados por computador. Ou seja, o CAD é um desenho que é auxiliado por computador, e o CAM, né, para formar aí o CAD/CAM, é a fabricação desse material desenhado no computador através de um equipamento, de um torno, né, de uma fresa, né? Geralmente esse é o processo CAD/CAM para a restauração, para a confecção de restaurações. Ou seja, nós temos uma sequência básica para a restauração, para a confecção de uma restauração protética de uma estrutura dentária, né? Pelo método CAD/CAM. Nós temos uma informação que ela é captada pelo método de escaneamento, ou seja, eu tenho um processo um dente a ser restaurado. Eu posso fazer uma moldagem desse dente de forma convencional, com materiais, e posso escanear essa moldagem, ou eu posso fazer um escaneamento direto na boca do paciente. Então eu tenho a captação da informação, que é o nosso primeiro evento no processo CAD/CAM. Eu levo essa informação a um software específico para cada tipo de restauração que você vai fazer. Eu desenho essa restauração no computador e passo essa informação a um sistema que vai confeccionar a estrutura física daquele desenho que eu fiz no computador, obtendo assim uma estrutura protética. Esse é um método, o método CAD/CAM, um método hoje bastante difundido, bastante estudado, que tende a cada vez mais aparecer dentro das clínicas odontológicas, dentro dos consultórios. Esse é um ponto. Outro ponto muito importante na odontologia que a gente tem está nos processos de diagnóstico por imagem, né? A tecnologia da informação nos provê hoje elementos
através de softwares, através de instrumentos, para que nós podemos fazer um diagnóstico cada vez mais apurado. Ou seja, exames tomográficos, exames de ressonância magnética, os exames próprios, exames de raio-x convencional, hoje com muito mais definição. Então, o dentista pode manipular essas informações no computador, pode fazer cirurgias guiadas por computador, ou seja, estudadas previamente, com guias, né, para colocação de implantes dentários, para preservação de estruturas nobres da cavidade oral, de nervos, de musculatura, aonde antes a gente não conseguia. O processo diagnóstico antes era mais complicado. Hoje ele passa a ser um processo mais preciso e mais confiável, né? Que pode dar, e que dá, na verdade, um tratamento mais confortável para o paciente, que dá um tratamento com mais longevidade, porque ele tem sempre um planejamento mais apurado. Isso eu acho que se torna um ponto importante dentro da odontologia. Então, dentro da tecnologia da informação, tanto no aspecto de confecção de restaurações, no aspecto de diagnóstico, no aspecto de favorecimento do cirurgião dentista para o tratamento do paciente, isso leva a um conforto e bem-estar maior para quem está submetendo ao tratamento odontológico. Agora, uma coisa que a gente deva chamar a atenção é que o profissional que está fazendo isso, ele tem que ter boa formação. E boa significa conhecer bem cada um dos passos ou cada um dos momentos que são envolvidos, vamos chamar de uma maneira geral, das coisas que estão sendo envolvidas para um determinado tratamento. E uma coisa que eu sempre acho que é difícil, saber o que é potencialidades e o que é limitações. Não existe, aí eu afirmaria categoricamente, nenhum processo mágico. Quer dizer, então a interferência do profissional que tem boa formação é importantíssimo. E orientar de fato. Isso aqui, a previsão é para tanto tempo, se tomado tais e tais cuidados. Com limpeza, com higiene, enfim. Aí você tem a possibilidade, porque eu tenho dúvidas. Eu vou colocar como dúvida, eu tenho certeza, mas eu vou colocar como dúvida. As questões de higiene, nossa, da população brasileira, de uma maneira geral, não são boas. E esse é uma componente importante no sucesso ou não é do tratamento, é depois do tratamento, né? Isso, o tratamento é o momento. O que é importante ressaltar, isso que o professor acabou de dizer, não tem nada mágico, né? O que a gente sabe é que o paciente ele procura o dentista e muitas vezes ele não quer saber como que vai ser feito determinado tipo de tratamento. Ele quer saber se o tratamento vai ser bom, se o tratamento é acessível financeiramente para ele e se o tratamento vai ser duradouro, se vai ser bonito, né? Se foi feito via computador, se foi feito manualmente, ele não está muito interessado nisso. Ele está interessado que o tratamento seja bom, no meu ponto de vista, né? Então, todas essas informações têm que ser levado para o cirurgião dentista. Ele tem que saber trabalhar com todo esse tipo de tecnologia, porque isso não resolve o problema da vida dele, do dentista. Se ele não souber trabalhar, ele vai, de certa maneira, achar que o processo CAD/CAM resolve o problema dele, ele vai achar que a tomografia resolve o problema dele, que a cirurgia guiada via computador resolve o problema dele, mas muitas vezes não é isso que resolve o problema dele. Ele precisa primeiro entender de muitas coisas
para poder aplicar isso e oferecer para o paciente um tratamento seguro, independente daquilo que ele vai utilizar para fazer o tratamento. E dando continuidade, não existe tratamento sem manutenção. Não existe nada sem manutenção, né? Então, se nós confeccionarmos um tratamento, uma reabilitação mais extensa possível, esse paciente não está isento de frequentar o dentista regularmente e de fazer os processos de manutenção diariamente, rotineiramente na sua casa, né? Então, pelo contrário, depois que ele fez uma reabilitação, ele muitas vezes deverá retornar ao dentista mais constantemente do que antes, né? Então, dentro desse aspecto, eu acho que a odontologia evolui, mas você tem que saber aproveitar essas evoluções e também saber indicar as determinadas maneiras da evolução, né? Você poderia dar uma noção, ainda que geral, sobre o processo de adesão que ocorre quando você usa uma dessas estruturas provenientes do que a gente chamou de CAD/CAM? Eu acho que uma das grandes guinadas que a odontologia deu foi quando a odontologia passou a confiar na adesão ao elemento dentário, né? Ou seja, popularmente nós começamos a confiar numa cola entre um material, um biomaterial e uma estrutura viva, que é o elemento dentário. Então, é interessante que se diga que nós temos a necessidade, por exemplo, nós vamos representar aqui uma coroa dentária, ou seja, uma restauração através de uma coroa dentária, né? Onde nós temos o dente, que está representado na cor bege, nós temos na cor branca o cimento dentário, que popularmente vai ser a cola, né? E depois nós temos o material dentário, que é a cerâmica ou a resina, o material de restauração dessa coroa. Então veja que o cimento ele tem que ter uma adesão, tanto uma adesão na dentina, no dente, e ele também tem que ter uma adesão no material restaurador. O processo da interface cimento-cerâmica, ela é muito bem estudada, ela tem uma efetividade muito grande se aplicados os processos e os protocolos corretos, né? Que a gente chama de o condicionamento, ou seja, a confecção de uma camada híbrida para que esse cimento possa se alojar e aderir à estrutura dentária. Na interface cimento-cerâmica, né, cimento-restauração, nós temos os tratamentos superficiais, que vai variar de cada material que é aplicado. Nós temos tratamentos para cerâmicas policristalinas, nós temos tratamentos para cerâmicas vítreas, nós temos alguns tratamentos para as resinas, enfim, vai depender do tipo de material que a gente tem naquela ocasião para poder ter uma cimentação, ou seja, uma adesão da estrutura de restauração à estrutura dentária. Tá? Então, dentro disso nós temos diversos cimentos, diversos tratamentos, diversos protocolos que hoje dão mais segurança para o dentista oferecer tratamentos mais conservadores, né? Isso é importante que se diga, que esses processos de adesão deram ao cirurgião dentista a possibilidade de invadir menos o dente, né? Do dente ser menos agredido. Por quê? Porque eu não preciso de grandes cavidades para retenção mecânica, porque eu vou ter agora uma confiabilidade nas retenções químicas, né? na retenção adesiva. Então, a odontologia passou a invadir menos o dente
para poder fazer uma restauração dentária que seja, uma obturação, popularmente dizendo. Por quê? Porque eu tenho esse processo de adesão bem estabelecido. Se feito da maneira correta, ele pode dar longevidade e conforto durante anos para essa restauração. Não que ela vai ser eterna, né? Ela tem uma duração, ela tem a necessidade de manutenção, mas o processo de adesão, ele favoreceu muito a odontologia, né? É por isso que eu disse no começo aqui dessa pergunta que uma das grandes revoluções dentro da odontologia foi o advento do processo de adesão, né? Muito bem. Uma última questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: qual o panorama futuro que você vislumbra? A gente desejaria que os dentes ficassem indefinidamente na boca, mas qual é é uma pergunta que você possa não ter resposta, não tem problema nenhum, mas o que é que você vislumbra, vamos dizer, daqui para frente? Principalmente com esse processo de envelhecimento esse é indubitável. Bom, o que eu quero para mim? Envelhecer com saúde bucal, ou seja, com os meus dentes suficientes para uma boa mastigação, também com uma certa estética, por que não? Né? Um fator importantíssimo é um sorriso saudável, né? Um sorriso bonito. E para isso, o que nós temos que ter daqui para frente? Nós temos que cada vez mais ter a prevenção como nosso aliado. O futuro, ele cada vez mais ele vai aumentar o processo de prevenção. E na área restauradora, que ela seja minimamente invasiva. Quando temos que restaurar, que restauremos de forma menos invasiva possível. Então a odontologia caminha para esse sentido. A visão para o futuro é essa. Temos que prevenir e temos que invadir minimamente para tratar. Eu acho que temos que cuidar dos dentes e, quando necessário, repor estruturas de dente, repor estruturas ósseas, que seja com materiais, que seja com um mínimo de agressão às estruturas dentárias, às estruturas bucais. Então, eu acho que o futuro é isso aí. Então, as pesquisas levam para esse tipo de situação. Materiais com grande precisão, com grande adesão, com uma mínima necessidade de estragar aquilo que está saudável para que seja confeccionado uma estrutura artificial. Então, eu acho que se as pesquisas existem, nesse sentido. É nesse sentido. Elas existem. E você conseguiria colocar em poucas palavras as campanhas educativas, não só de prevenção, as campanhas educativas. O que você pensa que deveria ser não só abordado, mas bastante enfático? De certa maneira, as campanhas educativas, elas começam na infância, né? Inicialmente, nós temos que ter uma ênfase em higienização bucal. Depois, com o avançar das idades, nós temos que ter uma ênfase depois que o indivíduo aprendeu que ele tem que fazer uma manutenção diária com escovação, com fio dental, com enxaguatórios bucais, que ele já tem isso mentalizado, ele tem que entender que a manutenção junto ao cirurgião dentista é de suma importância,
que ele frequente o cirurgião dentista constantemente. E, se possível, no futuro, e se acontecer de necessidade de tratamentos mais invasivos, que tenha a informação para que os tratamentos sejam condicionados da melhor maneira possível. Então, eu acho que o processo de informação, o processo de tomada de decisão do nosso paciente, ele vai ser cada vez mais específico, cada vez mais informado, né? Hoje os pacientes são muito informados daquilo que vai ser feito na boca dele, né? Então, as campanhas têm que seguir nessa linha, né? Buscando uma odontologia adequada. Eu acho que o ponto é esse. Nós temos que fazer uma odontologia adequada e as campanhas têm que caminhar nesse sentido. Que se faça tratamentos adequados e que tenha lá, desde a base, as manutenções, os protocolos de manutenção adequados. Muito bem.